Meu nome é Beta, e há alguns dias, enquanto eu recheava meu boneco de ano velho, estava ouvindo suas histórias. Imediatamente me lembrei desta experiência que meu pai nos contou quando éramos pequenas. Foi algo muito impactante para mim, e espero que gostem. Essa história foi contada pelo meu pai. O nome dele era Ramon, e os fatos aconteceram em um povoado do departamento de Risaralda, na Colômbia. Meu pai sempre tinha uma história para contar. Ele dizia que era um homem velho demais para ter filhas tão pequenas. Apesar de ser nosso pai, já tinha a alma de um ancião, com muito caminho percorrido e milhares de experiências acumuladas ao longo da vida. Quando tinha 16 anos, falsificou um documento dizendo que era maior de idade para ir combater na Guerra da Coreia do Norte. Ali começou sua aventura de vida, digna de um livro. Nunca foi um homem carinhoso, mas havia nobreza em seu coração. Apesar de muito duro e rígido comigo e com minha irmã, gostava de passar tempo conosco nos fins de semana. Assistíamos a filmes alugados em VHS em alguma locadora de bairro, jogávamos jogos de mesa ou fazíamos o que eu mais gostava, ouvir ele contar suas histórias. Ele se sentava no sofá da sala e nós duas sentávamos no chão, olhando para ele com atenção, completamente imersas em seus relatos. Às vezes nos contava experiências de guerra, outras vezes histórias que hoje, já adulta, acredito que eram pura fantasia. Mas quando éramos crianças, acreditávamos em tudo. Minhas favoritas sempre foram as paranormais, aquelas que me tiravam o fôlego e me davam tanto medo que algumas noites confesso que molhei a cama por não ter coragem de ir sozinha ao banheiro. Numa noite, na véspera de Ano Novo, como de costume, sentamos para jogar com nosso pai. Perguntei por que nunca fazíamos um boneco de Ano Velho, que é uma tradição muito antiga na Colômbia. Ela consiste em fazer um boneco recheado de serragem, ou roupas velhas, representando o ano que terminou e todas as experiências negativas. Pouco antes da meia-noite do dia 31 de dezembro, o boneco é recheado com pólvora, levado para passear e por fim queimado para purificar o passado e dar espaço à boa sorte e a novas oportunidades. Meu pai respondeu de forma seca e direta: nunca. Aquilo nos confundiu muito. Não víamos motivo algum para não fazer. Ao perceber nosso rosto de decepção, ele nos disse que desde a infância nunca quis voltar ao seu povoado no Natal. Então começou a nos contar o porquê. Ele tinha cerca de 9 anos quando estava a caminho da venda para comprar pavios para as velas que iluminavam as noites do povoado. Naquela época, a eletricidade era um luxo disponível apenas por algumas horas do dia. Era um lugar pequeno, onde todos se conheciam. Tinha o senhor Guerreiro, que consertava chapéus, a dona Jaqueline, que fazia cestas na esquina do único parque, e a igreja mais cheia aos domingos do que o bar do seu Pedro num sábado à noite. Em todo o povoado havia apenas um telefone, localizado na loja do seu Fausto, um homem de cerca de 50 anos com cabelo branco, bigode espesso e chapéu de palha. Trabalhava sem descanso. Meu pai não se lembrava de ter visto aquela loja fechada, exceto no dia em que seu Fausto teve de enterrar a esposa. Seu Fausto conhecia todos os moradores, não por ser fofoqueiro, mas porque era dono da única linha telefônica num raio de quilômetros. Aquela linha era tão antiga que, para se comunicar, as pessoas precisavam falar muito alto. O povoado era tranquilo, sempre igual, até o dia em que Lola chegou. Lola era uma mulher magra, de uns 35 anos, sempre vestida de preto, com um véu escuro cobrindo a cabeça. Chegava no caminhão que passava uma vez por semana. Caminhava devagar, observando tudo, com olhos tão pretos e profundos que mal se via o branco. Dava medo e curiosidade ao mesmo tempo. Quase não aparecia no povoado, exceto aos domingos na igreja. Não falava com ninguém e andava sempre olhando para o chão. Certa manhã ela caminhou até a escola. Meu pai viu seu Fausto saindo da casa de Lola. Ele o cumprimentou, como sempre, mas seu Fausto não respondeu. Caminhava devagar,
sem expressão, como se não conhecesse o caminho de volta. A partir daquele momento, seu Fausto nunca mais foi o mesmo. Sua esposa adoeceu de forma inexplicável, emagreceu rapidamente e acabou internada na cidade. Os médicos não encontravam a causa. No dia 16 de dezembro, começaram a aparecer os bonecos de Ano Velho no povoado. Porém, um deles chamou a atenção. Estava sentado em um banco da praça central, sem dono e sem placa. Logo perceberam que ele se parecia demais com seu Fausto. O chapéu, o bigode e até o olhar vazio. Todos diziam que aquele era o melhor boneco, e seu Fausto não entendia do que falavam. Até que foi à praça e o viu. Irritado, afirmou que o boneco não era dele, e o levou até o lixão municipal. Mas na manhã seguinte, o boneco apareceu novamente no mesmo banco. Curioso, seu Fausto levou o boneco para a loja, mas ao amanhecer ele estava sentado em frente à porta. Tinha se movido sozinho. Não havia dúvida. Naquela noite decidiu queimá-lo. Ao fazer isso, algo explodiu dentro do boneco. Ao examinar, encontrou restos que pareciam de sapo. Ao limpar e remover o recheio, achou um frasco. Dentro havia terra preta, uma fotografia de sua esposa, fios de cabelo e um papel com um texto que depois mostrou aos vizinhos. Descobriram que era uma Ave Maria escrita ao contrário. Diante daquilo ficou claro que se tratava de um feitiço. Uma bruxaria. Imediatamente, seu Fausto correu para ligar para o hospital. Eram 11h25 da noite. Uma enfermeira informou que sua esposa havia falecido 10 minutos antes. Talvez, se tivesse queimado aquela bruxaria antes, ela tivesse se salvado. Ou talvez tenha sido justamente a queima que provocou tudo. Ninguém nunca soube ao certo. Meu pai lembrava que todos os anos surgia um boneco parecido com o rosto de alguma pessoa do povoado e que dias depois essa pessoa ou alguém muito próximo acabava morrendo. Anos mais tarde encontraram Lola morta em sua casa. Estava morta havia semanas, mas não exalava nenhum cheiro. Dizem que encontraram frascos com sapos, serpentes, velas pretas e vermelhas espalhados por toda a casa, o que confirmou que ali se praticava bruxaria. Depois da morte de Lola, nunca mais apareceram aqueles estranhos e detalhados bonecos de Ano Velho. Nunca mais. Meu pai nunca quis ser um deles. O dia de Reis me faz chorar, mas nem sempre foi assim. Ou talvez sempre tenha sido, mas antes eu não sabia explicar. A morte dos meus pais me marcou quando eu ainda era criança. Eles morreram numa festa, em um tiroteio, mas disso eu não quero falar hoje. O que importa é o que veio depois. Fui morar na casa de uma tia. Ela não me queria. Não digo isso com rancor, porque com os anos entendi que nem todo mundo consegue fingir felicidade com aquilo que não escolheu. Ela tinha 2 filhas, minhas primas, e com elas era diferente. No dia de Reis trazia tudo. Brinquedos novos, caros, embrulhados com cuidado. Para mim deixava algo usado, em mau estado. Eu não era filho dela, então eu entendo. Mas como meus pais sempre faziam um grande esforço para realizar cada desejo meu, o contraste doía ainda mais nesses dias. Foi naquela casa que descobri que os Reis Magos não existiam. Na primeira vez que passei o dia 6 de janeiro lá, minhas primas desceram correndo para a sala e encontraram todas as suas cartas atendidas. Eu desci depois. Na sala, para mim, havia apenas um livro usado. De tanta raiva sentei e o li inteiro naquela mesma noite. Gostei muito, mas não contei a ninguém. No meio do livro havia uma flor prensada. Mais tarde, na escola, ouvi alguém dizer perto de mim que para o órfão, os reis não tinham trazido nada. Cheguei à casa da minha tia chorando. Ela me repreendeu, explicou que os Reis Magos não existiam
que eram os pais que compravam os presentes, e como eu não tinha pais... Ela levou a mão à boca, percebendo que tinha acabado de dizer uma besteira, e me pediu desculpas. Mas antes de eu sair, ela também me pediu, por favor, que não contasse nada às filhas, porque elas ainda tinham a ilusão. Nunca passou pela minha cabeça estragar isso para minhas primas. Elas continuavam escrevendo suas cartas, e eu também escrevia a minha, porque senão começavam a me fazer perguntas e eu não sabia o que responder. Todo ano era igual. Para elas tudo novo, para mim algo usado. Quase sempre eram livros e todos tinham uma flor prensada. Aquilo parecia uma provocação, como se alguém estivesse rindo de mim. Não sei se foi instinto de sobrevivência ou simples teimosia, mas eu lia todos aqueles livros escondido e gostei muito deles. Com o passar dos anos entendi que, embora minha tia não me tratasse como tratava as filhas, por um tempo ela me deu teto, comida e, uma vez por ano, um presente e uma flor. Eu amava minhas primas e elas me amavam. Quando a mãe delas não estava olhando, deixavam eu brincar com seus brinquedos. Sabiam que algo não estava certo, mas não diziam nada. Fingiam não perceber, talvez para me fazer sentir melhor, ou talvez para não se sentirem mal. Eu sabia que elas sabiam. Confirmei isso no dia em que saí daquela casa, aos 14 anos. Uma das minhas primas me procurou para me parabenizar. Disse que estava feliz por eu poder ir embora e que esperava que eu fosse muito feliz. Pediu desculpas por ela e pela irmã. Naquele dia me explicou algo que nunca tinham me contado. Minha tia estava doente. Tinha câncer. Os médicos disseram que ela não viveria muito e que talvez não visse as filhas crescerem. Então ela vivia com medo. Medo de morrer jovem. Medo de deixar as filhas sem mãe. Medo de que ninguém cuidasse delas. Esperava que meus pais o fizessem, e quando meus pais morreram antes, algo dentro dela se quebrou para sempre. Minha prima disse que desde então, a mãe vivia irritada com o mundo, com o tempo e com tudo. Ela dava tudo o que podia às filhas enquanto ainda estivesse viva, antecipando a ausência. Ela não esperava que eu entendesse a mãe dela, talvez apenas que eu tivesse compaixão. Eu nunca ia ao cemitério visitar meus pais com a minha tia porque eu não queria. Melhor dizendo, não queria ir acompanhado. Quando criança sonhava em crescer, subir sozinho em um ônibus, ir por conta própria e ficar diante das lápides sem que ninguém dissesse que já era hora de ir embora. Fiz isso quando minha tia morreu. Naquele dia fui sozinho ao cemitério. Minha tia não foi a melhor pessoa, mas não me deixou na rua quando meus pais se foram. Então, em homenagem ao presente simples que ela me dava todo 6 de janeiro, levei uma flor para ela. Caminhei entre os túmulos procurando o dela. Quando cheguei, entendi algo que eu não queria ver antes. Virei-me e caminhei alguns passos a mais. Ali estavam meus pais. Os túmulos dos meus pais. Um pé de magnólia lhes dava sombra, a mesma flor que eu sempre encontrava nos livros. Não era estranho, não tinha nada de sobrenatural, era apenas uma árvore. Mas ali, parado com a flor na mão, pensei nos livros, pensei na magnólia prensada e pensei que ela nunca esqueceu. Entendi que não tinha sido minha tia. Meus pais morreram quando eu era criança, mas todo dia 6 de janeiro alguém se lembrou de mim. Visito os 3 com frequência no cemitério, mas todo 6 de janeiro levo uma magnólia. Não uma das que caem da árvore que lhes dá sombra. Ali fico algumas horas sentado, lendo histórias para eles. É minha terapia para carregar a dor de não tê-los mais aqui. Essa história aconteceu comigo há cerca de 2 anos. Eu estava conduzindo meu caminhão com uma carga de eletrônicos. Eram por volta das 9 da noite quando parei para comer em uma lanchonete duvidosa de beira de estrada.
Não era um lugar grande, nem daqueles restaurantes onde costumam parar ônibus. Era um local pequeno, com poucas mesas, um balcão e uma cozinha nos fundos. Do lado de fora havia um estacionamento de terra e atrás apenas mato e escuridão. Tudo naquele restaurante era bem simples, mas pela minha experiência, é justamente nesses lugares que se come melhor, e aquele não foi exceção. Infelizmente, o que ficou marcado daquela lanchonete não foi a comida, e sim a situação que quero contar. Eu estava cansado, mas não a ponto de estar cochilando ou algo assim. Estava atento ao meu entorno, porque aprendi com os anos que é preciso ficar alerta para não virar alvo de assaltantes na estrada e coisas do tipo. Por sorte, o lugar parecia bem decente e tranquilo. Entrei, pedi a comida e me sentei em uma mesa de onde eu conseguia ver a entrada e também meu caminhão pela janela. Já era tarde, então havia pouca gente. Acho que tinha um casal de turistas e outro caminhoneiro, que foi embora alguns minutos depois de eu chegar. Pouco depois de me sentar, reparei em um casal sentado ao fundo. Achei estranho não tê-los visto antes, mas imaginei que talvez tivessem ido ao banheiro ou algo assim. Eles não estavam exatamente encostados na parede, mas ocupavam a parte mais afastada do balcão, onde a cozinha quase não fica visível. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que eles não estavam comendo. Em uma lanchonete assim, o normal é a pessoa chegar, pedir algo, receber, comer e ir embora. Eles apenas estavam sentados, imóveis, como se estivessem esperando. Continuei com a minha refeição. Não fiquei encarando, mas de canto de olho, percebia que eles me observavam. Não era um olhar casual. Era direto e insistente, como quando alguém está avaliando algo ou esperando que você faça algum movimento. Várias vezes senti aquele peso na nuca e levantei o olhar. Todas as vezes meus olhos se encontraram com os deles. O casal me encarava sem o menor disfarce. Em alguns momentos, eu os via cochichando entre si. Não dava para ouvir o que diziam, e não parecia uma discussão, apenas sussurros seguidos de mais olhares na minha direção. Isso não aconteceu uma única vez, mas várias, repetindo esse padrão durante quase toda a minha refeição. Era extremamente desagradável. Mais de uma vez pensei em pegar a comida e ir comer na cabine do caminhão, mas acabei desistindo da ideia. Olhei ao redor para ver se a garçonete já tinha anotado o pedido deles ou se havia algo sobre a mesa. Já deviam ter passado uns 20 minutos e não havia pratos, copos nem guardanapos na mesa do casal. A garçonete era uma moça jovem e ativa que ia e vinha levando pedidos, porque uma família de viajantes, umas 12 pessoas, tinha acabado de entrar. Vi ela passar perto da mesa deles em 2 ocasiões, mas nunca parou para falar com eles nem levou nada. Isso me pareceu muito estranho. Mesmo que fossem clientes esperando, a essa altura alguém já teria dito alguma coisa. Cheguei a pensar que talvez fossem seguranças ou pessoas ali por algum outro motivo, mas isso também não fazia sentido. Era uma lanchonete pequena, sem música alta, sem clima de bar, ou qualquer coisa que justificasse ter alguém cuidando do local. E se fossem policiais ou algo do tipo, normalmente isso se percebe pela roupa, pelo jeito de se movimentar e pelo equipamento. Eles não transmitiam nada disso. Apenas estavam ali, igual tontos. Terminei de comer mais rápido do que de costume. Normalmente eu como com calma, mas aquele olhar do cara e da mulher não me deixava aproveitar a refeição. Paguei, me levantei e fui ao banheiro lavar as mãos. Não demorei nada. Entrei, abri a torneira, joguei água nas mãos e saí. Quando voltei a passar pela área do salão, a mesa do fundo estava vazia. Não vi o casal caminhando em direção à saída, não ouvi cadeiras sendo arrastadas, nem vi ninguém passando perto do balcão. A lanchonete era pequena, então se 2 pessoas se levantam e saem apressadas, isso chama a atenção. Fiquei parado por um instante, olhando para a porta e para as outras mesas, tentando entender como eles tinham ido embora tão rápido, sem que eu percebesse.
Me aproximei do balcão para deixar uma pequena gorjeta. Aproveitei e, tentando soar o mais casual possível, comentei com a garçonete que o casal do fundo, que tinha ficado me encarando o tempo todo, tinha sido bastante incômodo. Falei como quem reclama de um desconforto qualquer, esperando que ela dissesse que eram conhecidos do dono ou algo do tipo. Mas não. A moça me olhou com uma expressão neutra e disse que não sabia de quem eu estava falando. Ela não falou em tom de brincadeira nem de defesa, mas como se realmente não tivesse havido ninguém naquela mesa durante toda a noite. Insisti uma vez, descrevendo que eram duas pessoas sentadas ao fundo. Uma mulher de cabelo castanho, com fios grisalhos, e um homem de uns 50 anos. Ela repetiu que não tinha visto ninguém ali. Não discuti nem insisti, mas porque a moça fez uma cara feia, como se achasse que eu estava bêbado. Em lugares assim, insistir em algo estranho só faz com que te vejam como esquisito e a confusão começa. Agradeci e saí. Entrei no caminhão e avancei devagar para sair do estacionamento. Enquanto fazia a manobra, olhei pelo retrovisor em direção ao lado do restaurante. Foi aí que os vi pela última vez. O casal estava do lado de fora, não no estacionamento, mas mais atrás, perto do mato que cercava a estrada. Eu os vi de costas, caminhando em direção ao matagal, e talvez pela forma como se moviam ou pela falta de luz, não conseguia enxergar as pernas deles. Andavam devagar, e o mais estranho é que não pareciam procurar uma saída para a estrada. Estavam entrando em um lugar onde não havia absolutamente nada. Fiquei observando por mais alguns segundos, tentando distinguir as pernas, até que a escuridão os engoliram de vez. Segui viagem. Não fiquei para verificar nem para fazer perguntas. Se tem algo que aprendi dirigindo, é que existem situações que não oferecem uma resposta clara, e ficar procurando explicação no mesmo lugar nunca é uma boa ideia. O que ficou foi apenas aquela sensação de incômodo. Eu preferiria acreditar que tudo isso tem uma explicação lógica, mas segundo a única pessoa que estava atendendo, aquele casal simplesmente nunca existiu. Há muito tempo penso em enviar este relato, e tudo começou graças a um intitulado de Não Escute Relatos à Noite. Quando ouvi, decidi contar esta história, se é que posso chamá-la assim. Não tenho certeza se esse é o termo adequado, porque tive alguns obstáculos ao tentar escrever tudo isso. Mesmo assim, aqui vamos nós. Meu nome é Bárbara, mas me chamam de Bá. Foi meu pai quem descobriu o canal e costuma colocar suas histórias para tocar quando vou dormir na casa dele. Depois que meus pais se separaram, parei de ouvir os relatos por um tempo, porque minha mãe não achava isso correto. Tenho um irmão pequeno e, como vocês sabem, dizem que ouvir esse tipo de coisa abre portais e que os mais indefesos são os que correm perigo. Hoje, mais do que nunca, sei que aquilo que escutamos, aquilo em que acreditamos, aquilo que falamos, sim, tem consequências. E agora quero falar sobre algo que eu mesma provoquei, por assim dizer. Cheguei a acreditar que a culpa é minha, e por isso quero que este relato sirva de alguma forma, como um aviso sobre essas coisas que fazemos de maneira inconsciente e que podem atrair algo que não pertence a este plano. Tudo começou nos primeiros meses da pandemia. Foi um dos piores momentos da minha vida, e acredito que não só da minha, mas de muitos que escutam agora. Eu cursava o último ano do ensino fundamental, mas tinha caído em uma depressão profunda. Passava o tempo inteiro trancada no meu quarto. Nunca fui de sair muito, mas naquele período o isolamento me afetou de uma forma terrível. Foi assim que tudo começou, de maneira inocente. Eu diria até que de um jeito bobo, como uma forma de sobreviver e de passar o tempo. Desde que me lembro, sempre tive dificuldade em fazer amigos, e na pandemia isso era ainda pior por causa do isolamento.
Afastei-me das poucas pessoas que tinham se aproximado de mim. Então comecei a fazer algo estranho. Criei um amigo. Criei uma pessoa com quem conversar, alguém para quem eu pudesse contar como me sentia, como se estivesse ali comigo. No começo foi apenas um comentário solto, como uma brincadeira. Depois comecei a falar cada vez mais com ele, com aquilo que eu imaginava. Era um homem de meia idade que me escutava e que sempre estava ali. Cheguei ao ponto de voltar para o meu quarto sempre que queria desabafar, só para poder falar com ele, para dizer como eu me sentia, o que me deixava com raiva e o que me deixava triste. Quando percebi que já sentia essa necessidade, dei a ele um nome. Um nome muito específico que surgiu na minha cabeça como se alguém o tivesse sussurrado para mim. Um nome que não vou repetir aqui. E aí, algo aconteceu. Desde a primeira vez que pronunciei esse nome em voz alta, tudo começou. Primeiro fizeram um comentário em casa. Perguntaram, estranhando se havia alguém no meu quarto, se eu estava em chamada de vídeo ou algo parecido. Eu disse que não. Tentei explicar que estava falando sozinha, mas me interromperam. Não era o fato de eu falar sozinha. A isso eles já tinham se acostumado. Já tinham percebido e me ouviam com frequência. O diferente foi que dessa vez alguém estava me respondendo. Eles ouviram claramente alguém respondendo. A partir daí, pequenas coisas começaram a acontecer. Parecia que havia um fantasma em casa. Algo que nunca antes tinha se manifestado. A porta do meu quarto se abria sozinha o tempo todo. Objetos mudavam de lugar e começaram a dizer que ouviam alguém andando pela casa quando eu não estava, mas ao verificar não havia ninguém. O pior foi quando eu disse para não se preocuparem que era ele, e falei o nome. Digo que foi o pior porque, a partir disso, começaram a se referir a ele assim também. Desde então passamos a vê-lo como uma sombra ou algo que estava sempre presente perto de mim. Eu só conseguia vê-lo de relance, nos reflexos, ou ao acordar na escuridão da noite. Mas sempre ali. Sempre. Por um tempo tentei simplesmente conviver com essa sombra, como se fosse apenas uma manifestação da minha ideia inicial. Continuei falando com ela, quase agradecendo sua existência. Eu sei, vai soar idiota, mas quando você está em um momento ruim da vida com depressão, qualquer conexão parece amigável e positiva. Isso durou até que a pandemia começou a diminuir e pouco a pouco voltei a reorganizar minhas atividades. Minha vida começou a melhorar lentamente. Voltei a sair e acabei me esquecendo dele. Foi então que ele começou a se manifestar de forma agressiva. Passei a acordar com arranhões e hematomas. Houve uma vez em que senti alguém me empurrar dentro do box do banheiro. Não havia mais ninguém em casa. Fui empurrada com os olhos fechados, como se quisessem me fazer cair. Minha mãe disse ter visto em várias ocasiões uma sombra. Uma sombra que corria da minha cama e se escondia debaixo da mesa. Em outra ocasião, enquanto eu conversava com meu namorado por mensagens, esperando a resposta dele, o celular apagou a tela. No reflexo, vi algo atrás de mim. Algo que parecia estar espiando, quase grudado no teto. Fiquei olhando, esperando que desaparecesse quando eu focasse melhor a visão, como sempre acontecia. Mas dessa vez não desapareceu. Continuava ali, mesmo quando encarei diretamente. De repente, simplesmente se escondeu, como se tivesse percebido que eu o vi. Foi a primeira vez que ele permaneceu ali, como se aceitasse ser observado. Esta história, comunidade, não termina aqui. Não terminou. Já se passaram 5 anos desde que essa presença está comigo. Às vezes muito, muito próxima, às vezes mais distante, mas sempre ali. Sim, eu sei que foi culpa minha. Fui eu quem o trouxe, mas eu estava em um momento de extrema fragilidade. Não sou boa escrevendo, mas quis contar como um momento de solidão me fez carregar comigo essa coisa. Essa coisa que, inclusive,
outras pessoas também viram, mas apenas aquelas a quem eu disse o nome. Por isso, não vou contá-lo aqui. Mas saber que mais pessoas o viram me faz ter certeza de que, graças a Deus, eu não estou louca. Pelo menos isso joga a meu favor. Obrigada pela atenção à minha história, e nunca deixem essas portas abertas. Vocês não sabem quem pode entrar. Não tinha certeza se queria compartilhar isso, mas depois de pensar bastante, decidi que talvez fosse melhor contar, nem que fosse para ajudar alguém a não cair na mesma situação em que eu caí. Moro em um prédio de apartamentos muito antigo, nos arredores da cidade de Nova York. Não era exatamente uma área perigosa, mas estava longe de ser um lugar agradável. É o tipo de lugar onde a maioria das pessoas que não pode pagar para morar no centro acabava se estabelecendo. Como todas as casas e prédios da região foram construídos no início dos anos 50, os aluguéis eram baratos. Meu apartamento havia passado por algumas reformas ao longo do tempo, mas no geral ainda estava visivelmente em mau estado. Muitas das pessoas que moravam nas outras unidades haviam se mudado nos últimos anos, e todos os apartamentos ficaram vazios. Não acho que o proprietário do prédio tenha tentado alugar essas unidades novamente. Talvez quisesse que todos fossem embora. Não sei. Eles simplesmente deixaram os apartamentos vazios ali. Depois de um tempo, passei a acreditar sinceramente que eu era a única pessoa ainda morando naquele prédio. Parecia que toda vez que eu entrava ou saía pelos corredores, não ouvia absolutamente nenhum som nem via ninguém. Era apenas um prédio vazio, esquecido, onde de alguma forma eu era o único morador restante. Lembro claramente que cerca de um mês antes desse evento, eu havia colocado algumas roupas na secadora antes de sair do prédio para ir trabalhar. E descendo os 3 andares pela escada, eu conseguia ouvir o barulho da secadora vibrando pelas paredes, preenchendo o silêncio da escadaria e dos corredores. Era assim de silencioso e abandonado. Enfim, eu trabalhei no Halloween. Por ser mais velho e morar em um apartamento, não havia muito o que comemorar. Obviamente, crianças não saem pedindo doces dentro de prédios de apartamentos. Ainda mais considerando que, aparentemente, não morava mais ninguém ali. Cheguei em casa, joguei minhas coisas do trabalho no chão e me sentei no sofá, pensando em assistir a algum filme de terror ou colocar um vídeo com tema de Halloween no YouTube. Eram cerca de 9 da noite, quando uma batida repentina na porta do meu apartamento quase me deixou paralisado de susto. Foram 3 batidas fortes e depois silêncio absoluto. E elas eram, sem dúvida, na minha porta. Levantei ainda abalado e confuso, não só por aquela ter sido a primeira vez em meses que ouvi sinais de alguém no prédio, mas também porque essa pessoa estava justamente na minha porta. Caminhei até lá e abri a porta apenas um pouco, e fiquei ainda mais confuso. Era uma criança. Ela usava uma fantasia de Halloween e segurava uma sacola. Acho que fiquei encarando aquela menina por uns bons 10 segundos, congelado, tentando entender o que diabos estava acontecendo. A garota também não disse nada. Apenas ficou ali, me observando através da máscara. A sacola que ela segurava estava vazia, sem nenhum doce dentro. Senti um pouco de culpa por não ter nada para oferecer, mas minha maior preocupação era entender de onde ela tinha vindo. Como você entrou aqui? Seus pais moram nesse prédio? Ela não respondeu. Na verdade, não pareceu nem um pouco incomodada com a pergunta. Não demonstrava emoção alguma. Inclinei a cabeça para fora e olhei pelo corredor, além da menina. Não havia mais ninguém ali. Nenhum pai, nenhuma mãe e nenhuma outra criança. O prédio inteiro estava em silêncio absoluto. Eu estava prestes a fazer outra pergunta quando, de repente,
Ela se virou e caminhou pelo corredor em direção à escada, indo embora. Fiquei parado por um minuto, ouvindo seus passos descendo as escadas e, aparentemente, saindo do prédio. Ela não bateu em nenhuma outra porta nem parou em nenhum apartamento. Aquilo era muito estranho. Fechei e tranquei a porta atrás de mim, mas senti que precisava de respostas. Depois de tantos meses sem ouvir ou ver uma única pessoa, sem qualquer sinal de que alguém mais estivesse ali, de repente uma menina aparece na minha porta no meio da noite. Aquilo não fazia sentido. Passei alguns minutos tentando olhar pelas janelas para o estacionamento em frente ao prédio, mas meu carro era o único ali, como sempre. Não havia mais ninguém do lado de fora. Estava escuro e deserto. Depois de pensar mais um pouco, vesti minha jaqueta e decidi sair para dar uma olhada. Fui até o corredor, parei por um momento para escutar e então desci as escadas. Enquanto descia, o prédio parecia tão morto quanto sempre, sem sinais de ninguém em nenhum dos outros andares. Quando cheguei ao térreo, olhei para fora pela porta da frente. A menina definitivamente já tinha ido embora e não havia ninguém perto do prédio. Eu sei que era Halloween, mas aquilo começou a me deixar um pouco assustado e pensativo. Quando eu estava fechando a porta da frente, notei outra coisa. O teclado ao lado da porta tinha uma luz piscando. Era um teclado antigo, com campainha, que aparentemente já tinham funcionado um dia, mas desde que eu morava ali, estavam inutilizados. Eu sempre usava minha chave física, e mesmo apertando os botões do teclado, ele nunca acendia nem dava qualquer sinal de funcionamento. Eu achava que estivesse completamente desligado. Por isso, ver aquela luz piscando de repente foi extremamente estranho. Fechei a porta e testei a fechadura, pensando que talvez a luz indicasse que a porta não estava trancando direito. Mas parecia trancar normalmente, então comecei a subir de volta para o meu apartamento. Eu não gostava da sensação de estar fora do meu quarto naquela noite, não com coisas tão estranhas acontecendo. Subi passando pelo primeiro andar e depois pelo segundo, mas parei bruscamente ao passar pelo corredor. Dei alguns passos para trás e olhei melhor, confirmando o que tinha visto de relance. Uma das portas de um apartamento estava aberta. Aquilo tinha acontecido nos poucos minutos entre eu descer as escadas e voltar. Alô? Minha voz ecoou pelo corredor sem qualquer resposta. Um arrepio percorreu meu corpo e eu subi rapidamente até meu apartamento, entrando e fechando a porta atrás de mim. Por alguns segundos senti meu corpo inteiro entrar em modo de pânico. Respirei fundo e comecei a caminhar em direção à sala, quando batidas fortes atingiram a porta atrás de mim. Eu não estava nem havia 10 segundos dentro de casa. Chamei alô novamente, encarando a porta. A pessoa bateu outra vez, mas não disse nada. Caminhei em silêncio até o outro lado da porta e olhei pelo olho mágico. Vi um homem. Ele vestia roupas completamente pretas e usava um capuz cobrindo o rosto. Ele bateu novamente e ficou colado à porta, como se estivesse pressionando contra ela, de modo que no instante em que eu girasse a maçaneta, a porta se abriria com força. Dei alguns passos para trás e, de repente, ouvi outra coisa. Passos no corredor do lado de fora. Havia mais de uma pessoa. Comecei a ouvir sussurros, mas só conseguia distinguir murmúrios baixos através das paredes finas. Eu sentia que aquilo ainda não tinha acabado. Peguei meu telefone e liguei para o 911, enquanto tentava encontrar um lugar para me esconder. Era um apartamento pequeno, de um quarto só, então minhas opções não eram muitas. Decidi ir para a sacada, que tinha persianas cobrindo-a. Pouco depois ouvi um leve baque dentro do apartamento, e então vi a luz entrar lentamente enquanto a porta rangia ao se abrir. Eu observava através das pequenas frestas entre as persianas. 2 homens entraram e começaram a olhar ao redor. Meu coração disparou. Eles ficaram ali por um tempo, chegando até bem perto da sacada, mas eventualmente foram embora.
Permaneci do lado de fora, no frio, por cerca de 10 minutos até a polícia chegar. Não havia mais ninguém dentro do prédio e, pela investigação, descobri que eu realmente era o único morador ainda vivendo ali, pelo menos oficialmente. Ninguém mais deveria ter acesso ao prédio além do proprietário, mas não obtive muitas respostas sobre o que realmente estava acontecendo. Ficou a sensação de que aqueles homens haviam usado a menina para me condicionar a abrir a porta, para que quando eles batessem, eu não pensasse duas vezes e simplesmente abrisse. Me mudei nos dias seguintes e depois que fui embora, tudo pareceu desaparecer. A polícia parou de dar atualizações e toda a situação acabou se perdendo no tempo. Não sei o que aqueles homens queriam comigo, nem o que realmente acontecia naquele prédio. E sinceramente, ainda bem que não precisei descobrir naquela noite.